Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. O nosso tema hoje é sobre a missão. Então, o nosso tema é: pelo batismo, somos todos missionários do Senhor. Pelo batismo, somos todos missionários do Senhor. Então, podemos começar com uma oração, como de costume, pedindo a Deus que nos envie o seu Espírito e possamos sentir a urgência da missão hoje em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre nós, para que nos sintamos enviados a anunciar a vossa palavra. Sabemos que pelo batismo somos missionários, mas nem sempre temos a coragem de anunciar a vossa palavra. Somos tímidos, preguiçosos e indiferentes perante as várias situações de missão, perante as várias necessidades de amor, de solidariedade, de cura e de consolação. Derramai, Senhor, o vosso Espírito para que nos ajude a sair de nós mesmos, do nosso comodismo, para ir ao encontro dos outros. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dizíamos, o tema para hoje é: pelo batismo somos todos missionários do Senhor. A missão faz parte da essência do ser cristão. Todo cristão é missionário, todo batizado é missionário. E é importante refletirmos sobre esta temática, porque há muitos batizados, mas que não são missionários, que não saem ao encontro dos outros. Há muitos batizados que só escutam a palavra de Deus, mas não a anunciam. Então é importante deter-nos neste tema para vermos juntos o que é que está a acontecer. Então, o primeiro ponto é que a missão é sempre ligada à experiência da palavra de Deus. Este é o primeiro ponto dentro do nosso tema: pelo batismo somos todos missionários do Senhor. Então, primeiro ponto, a missão é ligada à experiência da palavra de Deus. Se tomamos Isaías 6:8, lemos: ouvi então a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, enviai-me. Isto é Isaías 6:8. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, enviai-me. Então, esta é a prontidão de Isaías perante a necessidade de missionários, e ele é aberto, é disponível
a sair de si, a obedecer à voz do Senhor, a ser missionário. Agora, de fato, para poder ser missionário é preciso ter uma experiência pessoal com a palavra de Deus. E esta experiência pessoal com a palavra de Deus é possível através da leitura, da meditação e oração com a Bíblia. Então, a meu ver, a dificuldade de sair em missão reside nesta incapacidade nossa de ler, meditar e rezar com a palavra de Deus. Esta leitura, meditação e oração com a palavra de Deus deve ser feita com um coração aberto, aberto à vontade de Deus, um coração obediente à palavra de Deus. De fato, há muitos cristãos que leem a palavra de Deus. Dizíamos que havia cristãos que, embora batizados, não eram missionários, não saíam em missão, mas também constatamos que os cristãos, se leem a palavra de Deus, meditam na palavra de Deus, rezam com a palavra de Deus, mas não são obedientes, não são abertos à vontade de Deus. De fato, lê-se, a palavra de Deus é lida, é lida na igreja, é lida em família, é lida nas rádios, é lida nas redes sociais. A palavra de Deus é lida na Bíblia, nos livros, no catecismo. A palavra de Deus é lida amplamente lida, e é meditada. Há orações, há momentos de adoração, há momentos de louvor. A palavra, estamos em contato com a palavra de Deus todos os dias, mas não temos a coragem de sair para anunciá-la aos outros. É que muitos leitores da palavra de Deus não estão abertos a obedecer, a seguir as exigências de Deus na sua vida. A palavra é amplamente lida, mas pouco anunciada. É conhecida, mas não é partilhada. Então, isto é uma constatação real na igreja, nas paróquias, nas comunidades. A palavra é lida todos os domingos, todos os dias, nas missas. É ensinada na catequese, nos grupos de Legião de Maria, nos movimentos, nas casas religiosas. É lida, é meditada nos salmos, nos breviários, laudes, vésperas. A palavra de Deus é amplamente lida, é conhecida até de cor. Os jovens do catecismo, os catecúmenos, os crismandos conhecem a palavra de Deus, mas a realidade é esta: ela é lida, mas pouco anunciada, é conhecida, mas não é partilhada. E onde reside o problema? No simples fato de que os corações dos cristãos são duros, corações egoístas, não querem partilhar, querem só alimentar-se da palavra, só conhecer a palavra, enriquecer-se com a palavra, engordar
com a palavra, engordar com as homilias, engordar com as reflexões dos outros. Por isso é que há muita corrida também para a internet, a escutar pregações, reflexões de pregadores, de pastores, de profetas, de apóstolos, de padres famosos, de pregadores famosos, homilias de bispos. Todo mundo quer escutar, quer nutrir-se da palavra de Deus, mas quem tem a coragem de anunciar depois? Então há muito egoísmo, há muito egoísmo. Há muito egoísmo. As pessoas querem receber, anunciar, querem receber a palavra, mas não querem anunciá-la. As pessoas querem enriquecer-se com a palavra, engordar com a palavra de Deus, de várias fontes até, com pregadores, com orientadores de retiros. Todo mundo quer isso, mas quem tem a coragem de anunciar? Então, a meu ver, o problema é mesmo porque os nossos corações são duros, sobretudo são corações egoístas, que não sabem partilhar, querem só receber a riqueza e tê-la para si mesmos e não querem partilhar. Então aqui é muito importante recuperarmos aquela atitude de Maria em Lucas 1:38, não é? Faça-se em mim segundo a tua palavra, eis aqui a serva do Senhor, 1:38. Recuperar essa atitude de abertura, disponibilidade a Deus, para que Ele nos encha com o seu Espírito e possamos sair e não ficarmos no que dizíamos, só a alimentar a nossa alma, a ficar com a riqueza da palavra de Deus, mas nunca partilhamos com ninguém. O segundo ponto, depois deste que acabamos de tratar, que a missão é ligada à experiência forte com a palavra de Deus, é o primeiro ponto dentro do nosso tema. Pelo batismo somos todos missionários do Senhor. Então, o segundo ponto é que é preciso identificar os âmbitos de missão. É preciso identificar os âmbitos de missão. O texto bíblico para isso temos muitos textos bíblicos, mas eu proponho Mateus 13, 4 a 9. Mateus capítulo 13, versículo 4 a 9. O famoso texto do semeador. Vou lê-lo assim brevemente, porque é curto. Em Mateus, disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram-na. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, esta é a palavra de Deus do Evangelho de Mateus 13, 4, 9, que nos apresenta os diferentes tipos de solo, de terreno. Então, aplicando esta parábola, que é uma parábola da missão, de fato, é uma parábola da missão, dizíamos que nos ajuda a identificar os âmbitos de missão. Porque nós podemos até, partindo do primeiro ponto, que a missão ligada à experiência da palavra de Deus, podemos até fazer experiência da palavra de Deus,
Mas o seguinte passo é também importante. Se não o fizermos, não seremos missionários. Então, esse seguinte passo, que é o segundo, que é identificar os âmbitos de missão, os solos, os terrenos. É preciso que cada paróquia, cada grupo, cada ministério da paróquia identifique os povos, os grupos humanos, os contextos socioculturais em que Cristo e o seu Evangelho não são conhecidos ou ainda não estão bem enraizados. Cristo e o seu Evangelho não são conhecidos ou não estão ainda bem enraizados. Então, o cristão, a paróquia, os grupos paroquiais, os ministérios, os catequistas, a pastoral bíblica, a Legião de Maria, os outros movimentos, os setores, os acólitos, os do acolhimento, os padres, as irmãs, todos deveríamos identificar os âmbitos de missão na paróquia onde estamos a trabalhar. Quais são os grupos humanos? Quais são os contextos? Quais são os bairros? Quais são os setores? Quais são os grupos humanos que precisam do Evangelho? Serão os jovens? Serão os meninos da rua? Serão os idosos? Quer dizer, devemos fazer uma reflexão missionária, orientada à missão, porque aquele primeiro ponto de experiência com a palavra de Deus, até podemos tê-la, o contato com a palavra de Deus até o temos nas missas, nos encontros, mas falta esse segundo ponto, que é identificar os âmbitos de missão. Isto todos os grupos devem fazer, na paróquia devem fazê-lo. Os conselhos paroquiais, em vez de deter-se em coisas que até não são importantes, em vez de gastar o tempo a discutir, os conselhos paroquiais a discutir sobre como ir à missa, como ler, como adornar o altar. Às vezes os conselhos pastorais perdem o tempo em coisas que não são essenciais para o cristão, e dissemos que uma das coisas essenciais do cristão é a missão, é o ser missionário. Então, o conselho pastoral deveria dedicar tempo suficiente para fazer o discernimento sobre os âmbitos de missão na paróquia. Os âmbitos de missão, as áreas, as pessoas, os grupos humanos, os contextos de pobreza, para depois ir ao encontro desses contextos, para sermos missionários. Então é preciso dinamizar a paróquia com reflexões, é preciso dinamizar o ministério da catequese, o ministério da liturgia, o ministério da caridade. É preciso dinamizar todos os movimentos com reflexões missionárias, reflexões sobre a missão hoje, identificando no próprio contexto, na própria paróquia, identificando os âmbitos de missão e procurando dar respostas às realidades de missão nessa paróquia, às realidades de missão nesse bairro. Temos um outro ponto aqui que é muito importante para o nosso tema, para o tema de que todos somos missionários pelo batismo. Outro ponto é que
devemos viver o que pregamos. Viver o que pregamos. Um texto que é muito iluminador é primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4, 12 a 13. Dois versículos. 1 Timóteo 4, 12 a 13. Diz Paulo a Timóteo: ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Aqui é sobretudo o versículo 12. Torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé e na castidade. Então, viver o que se prega. Então, podemos ser autênticos missionários se vivemos o que pregamos. Então, sempre que vivemos o que pregamos, estaremos a ser autênticos missionários de Deus. Esse é o caminho que a igreja deve abraçar. Viver o que prega. É o caminho para que apareça credível o que a igreja proclama, não obstante as fraquezas e as pobrezas. Diz o Papa Bento XVI na exortação pós-sinodal Verbum Domini, sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Ele diz que a igreja deve viver o que prega. Esse é o caminho decisivo para que apareça credível o que ela proclama, não obstante as fraquezas e as pobrezas da igreja. De fato, o povo de Israel, em Êxodo 24:7, respondeu a Moisés: faremos e executaremos tudo quanto o Senhor ordenou. Faremos e executaremos tudo quanto o Senhor ordenou. Então, esta resposta de fazer e executar tudo o que o Senhor ordena é muito importante. Mesmo tem a ver com fazer o que nós pregamos. Nós pregamos a palavra do Senhor e temos que vivê-la. Agora, voltando ao texto que propus para a reflexão deste terceiro ponto, que é 1 Timóteo 4, 12 a 13, sobretudo o versículo 12, aí vemos que Paulo quer que Timóteo seja modelo para os outros. O ser modelo não é só viver o que eu prego, o que eu anuncio, mas é também ser modelo, ser excelente no que vivo. Ser excelente no que vivo. E diz Paulo a Timóteo: no modo de falar e no modo de viver. É muito importante isto. Então, faltando a excelência, faltando a santidade, este ser modelo para os fiéis no modo de falar e de viver, faltando isso, não conseguiremos ser missionários, embora tenhamos essa vocação implícita, inserida no nosso batismo, embora tenhamos recebido essa vocação. Por isso é que muitos batizados não conseguem ser missionários, porque é-lhes difícil ser modelos
no modo de falar e no modo de viver. Não conseguem ser modelos. Não conseguem ter uma língua pura e uma vida santa. Não são modelos, não são exemplos para os outros. E depois diz Paulo, modelo também na caridade, modelo na fé, modelo na castidade. Então, isto é muito, seria aí esta maneira de ser missionários aqui proposta por Paulo é muito importante, é fundamental para todo cristão, não só para Timóteo naquele tempo, não é? Mas é para todo cristão. Se queremos ser verdadeiros missionários, este versículo da primeira carta de Paulo a Timóteo 4, versículo 12, é importantíssimo. Tornar-se modelo para os fiéis, os outros, diríamos nós. Modelo no modo de falar, modelo no modo de viver, modelo na caridade, modelo na fé, modelo na castidade. Então aqui haveria muito também para refletir e orar, não só os jovens, mas todos os cristãos. Nós podemos continuar a falar de missão, que somos missionários, somos catequistas, somos anunciadores, somos da liturgia, somos do ministério da igreja, somos animadores, somos padres, somos irmãs, somos bispos, mas se não chegarmos a ser modelos, não podemos ser considerados por Deus, não seremos, diante de Deus, não seremos missionários diante do Senhor. Então, o verdadeiro missionário é modelo no modo de falar e de viver, é modelo na caridade, é modelo na fé e é modelo na castidade. Façamos um breve momento de intervalo musical e voltamos dentro de instantes. Um dia, como qualquer outro dia, o Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem, como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Eu me encantei, apaixonei, o barco larguei por uma grande missão. Eu disse sim ao Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma grande missão. Irmãos, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso raio-x da Bíblia de hoje, sobre o tema da missão, que intitulamos Pelo Batismo, todos somos missionários de Deus. Então, o quarto ponto, gostaria de propor a vossa reflexão quanto a missão, a sermos missionários, é que é preciso vencer as dificuldades da missão, é preciso vencer as barreiras.
neste nosso ser missionários. E podemos, para isso, tomar a segunda carta aos Coríntios 4, 8 a 9. Segunda aos Coríntios 4, 8 a 9. Um texto que gosto muito, não? Diz: em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Este é um texto que convida a superar, a vencer as dificuldades da missão. De fato, não faltam dificuldades que entravam o caminho do anúncio do Evangelho. Há muitas dificuldades. Todo aquele que quiser anunciar o Evangelho depara-se com dificuldades. Há muitas solicitações do mundo. O mundo puxa no sentido contrário. Eu quero anunciar a palavra de Deus, mas o mundo me puxa para o sentido contrário. Há uma força contrária. Então, em mim há duas forças. Há uma força que me diz: tens que ser missionário, me puxa para a missão, mas há outra força que me puxa para a preguiça e para outros compromissos e para outros afazeres. Há uma outra força que me puxa, que me leva a preencher todo o meu tempo com coisas inúteis até. Em vez de anunciar a palavra, eu vou preencher o meu final de semana, vou preencher o meu tempo livre, vou preencher as minhas tardes com coisas inúteis, coisas mundanas. Então, essa é uma dificuldade muito séria que a pessoa deve aprender a vencer. O mesmo ativismo, o estar sempre ativos, todo dia a fazer coisas, todo dia. Levanta-se às 4, levanta-se às 3, todo dia a fazer coisas, até às 22, às 23. Não tem tempo para anunciar a palavra de Deus. Ativismo. A pessoa torna-se uma máquina, a pessoa torna-se como o motor do carro. Todo dia a trabalhar. Todo dia a trabalhar. Como um gerador, uma máquina, um robô. É uma dificuldade que me é imposta pela sociedade. Eu devo aprender a dominar, a vencer, a superar essa dificuldade. Há muitas dificuldades que não me deixam anunciar a palavra de Deus, mas o importante é, como diz Paulo, não sucumbir, não desesperar, não sentir-se desamparado, não sentir-se destruído. Todo cristão tem uma força forte, que é a força do Espírito Santo, que é o poder do Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus. Então, perante as barreiras, perante as dificuldades da vida, que não me deixam anunciar a palavra de Deus, e eu devo reafirmar com Paulo, partindo da segunda carta aos Coríntios 4, 8 a 9, reafirmar que eu sim sou oprimido, mas não sucumbo. Vivo em penúria, mas não desespero. Sou perseguido, mas não fico desamparado. Até abatido, mas não me sinto destruído. Isso é próprio de um cristão forte, radicado na palavra, radicado na fé. Então, mesmo que tenha
dificuldades, barreiras na sua família, no seu lar, mesmo que encontre dificuldades e barreiras no exercício do seu ministério na igreja, mesmo que encontre dificuldades no exercício do seu ministério como catequista, esse catequista vai continuar a anunciar a palavra de Deus. Então, há que vencer as dificuldades da missão para poder ser perante Deus um autêntico missionário do Senhor. O último ponto que considero importantíssimo é crer no poder da palavra de Deus. Crer que a palavra de Deus é poderosa. Se formos a ler a segunda carta de Timóteo 3, 16 a 17, capítulo 3, 16 a 17, da segunda a Timóteo, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Sobretudo aqui o versículo 16 é o que mais nos interessa, não é? A palavra de Deus tem o poder de ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Então, crer no poder da palavra de Deus. Então, o missionário é aquele que crê firmemente, fortemente, profundamente no poder da palavra que anuncia. Então, a palavra que você anuncia tem poder. De fato, este, a meu ver, é um problema para nós, para muitos cristãos. Não anunciam a palavra de Deus porque não acreditam no poder dessa palavra. Porque se o cristão acreditasse no poder da palavra de Deus, então anunciaria. Porque há muita gente que precisa de ser ensinada, diz Paulo a Timóteo. Esta palavra tem poder de ensinar. Agora, se há muita gente que precisa do ensinamento de Deus, por que eu não vou ensinar? Por que eu não vou partilhar a palavra de Deus, que tem poder de ensinar as pessoas, o poder de iluminar a pessoa? Se eu vejo que esta sociedade precisa de repreensão, a sociedade caminha mal, a juventude também anda desorientada, os adolescentes andam desorientados, por que eu vou ficar com a palavra de Deus em casa? Não vou repreender a sociedade, sabendo que esta palavra de Deus tem poder de repreensão. Diz Paulo a Timóteo, a palavra tem poder para corrigir. E se eu sei que o mundo, a família, o esposo, a esposa, os filhos, o irmão, o primo, o vizinho, precisa de ser corrigido no seu comportamento, e eu tenho a palavra de Deus que tem o poder de corrigir, por que eu não vou falar com esse irmão, partindo da palavra de Deus que tem o poder de corrigir? Estamos a ver que, de fato, precisamos de ter fé no poder da palavra de Deus para podermos depois nós ganhar força e coragem de partilhar esta palavra de Deus. Então, se acreditarmos que a palavra de Deus contida na Bíblia tem poder, então nós sairemos das nossas casas, sairemos a anunciar ao vizinho, a anunciar a um grupo, a anunciar a um amigo, a anunciar a um tio que precisa de correção, de repreensão, que precisa de consolação, precisa de carinho, precisa de direção, precisa de iluminação.
sairemos ao encontro dessas pessoas para partilhar com elas a palavra de Deus. Porque eu creio que esta palavra de Deus tem poder. Mas enquanto eu não acreditar no poder da palavra de Deus, então eu permanecerei sentado, preguiçoso, e não terei a coragem, a ousadia, a firmeza e a boa vontade de partilhar a palavra de Deus que dá vida. Então, a franqueza, a coragem, o ardor, a coerência de vida é muito importante em nós para podermos ser autênticos missionários, porque, como dizia o tema, todos os batizados são missionários da palavra de Deus. São missionários de Deus. São missionários do Senhor. Penso que por hoje podemos ficar por aqui. Grato pela atenção dispensada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.